O time do Fluminense hoje é um time vagabundo, porra. O time do Fluminense hoje é um time vagabundo. Vagabundo. Sem vergonha. Vergonha, vergonha, time sem vergonha. É um time vagabundo. O Red Bull Bragantino tá vivo, sabe por quê? Porque ele foi lá na Arena da Baixada e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer. O Fluminense poderia ter vencido o CAP se o Aras não perdesse o pênalti. O Fluminense quase se rebaixa hoje. O Aras perdeu outro pênalti. John Aras perdeu outro pênalti. Você que não assistiu o jogo, você que tá chegando aqui aleatoriamente, eu te digo. O John Aras perdeu outro pênalti hoje. E ele saiu ovacionado pela torcida. Olê, 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 olá. Aras, Aras. Nação flamenguista, a situação do Fluminense complicada, né? Complicada, pessoal. O Fluminense aí tá numa situação não muito boa, né? Seus torcedores soltam o verbo, né? O Fluminense só depende dele, só. Mas tem um jogo difícil, né? Contra o Palmeiras, fora de casa, Palmeiras lutando pelo título. Se o Fluminense perder, grandes possibilidades de ir para a segunda divisão, né? Consequentemente, o Bragantino vencendo, e vai vencer, né? O Criciúma passa o Fluminense, né? Com certeza esse jogo do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense vai ser um jogo de compadre, né? Até porque tudo indica que um empate vai salvar os dois, então eles não vão querer agredir um outro, né? É um jogo de compadre, né? Um empate dá para o bom para os dois, então fica aqui abraçado, vamos ver o que é que vai dar. Se o Fluminense perder, pessoal, segunda divisão, né? Pois é, um time que era cotado aí para ganhar as principais competições, né? A torcida empolgada porque tinha ganhado Libertadores, ia para o Mundial, foi para o Mundial, fez feio na Copa do Brasil, fez feio na Libertadores e agora pode finalizar o ano de forma trágica, né? A verdade é essa, né? Vamos acompanhar o corte aí com o canal Sentimento Tricolor. Estou de indignação e com razão de André. Vamos ver o que é que ele diz aí. Final do vídeo, deixa a minha opinião, nação. Vamos lá. O Fluminense já poderia estar livre do rebaixamento. Ele é o craque do time. Ele perdeu um pênalti no Paraná e perdeu um pênalti hoje. Ah, André, mas ele fez o gol no Paraná. Foda-se. Ele tinha que ter feito o pênalti. Dizem, desde antigamente, que o pênalti é tão importante, tão decisivo, que quem tinha que bater era o presidente do clube, né? Ainda bem que isso não é verdade, né? Tu imagina o Mário batendo um pênalti. Fazia o que queria. No Fluminense do Mário Bittencourt, Mano Menezes contrata o Vitor Hugo. No Fluminense do Mário Bittencourt, Gabriel Fuentes, que foi contratado por ele, que eu digo, pela diretoria. A diretoria foi buscar o Gabriel Fuentes no Júnior Barranquilla, se eu não me engano. Sabendo, o scout, Paulo Angione, Mário, deveriam saber que o Gabriel Fuentes é melhor do que o Diogo Barbosa. Deveriam saber. Eu acho que até por isso eles foram contratados, né? Ele foi contratado. Eu acho que até por isso ele foi contratado. Mas não joga, porra! O cara não joga. Jogou hoje por uma situação emergencial. Gabriel Fuentes, o melhor do jogo. Por que os moleques não jogam? Por que o João Neto foi trazido de volta do CRB e não entra em campo? Por que o Riquelme e o Isaac, que são considerados uma das maiores joias da categoria sub-17 no mundo, não ganha 15, 20 minutos para entrar em campo? Por quê? É só por quê, rapaziada? Eu só tenho pergunta para vocês. Eu sei que vocês querem alguma resposta minha. E eu vou falar do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Do fundo da minha alma. Zero pela vida dos meus... Pela minha vida, não vou jurar pelos meus filhos, não. Eu vou jurar por mim, pela minha vida. Eu quero que caia um raio sobre minha cabeça, eu quero morrer. Eu quero ter uma morte instantânea agora. Se o que eu vou falar pra vocês é fanfarronice, ou é da boca pra fora, ou é pra te animar. Não é.
É sentimento. É o que vem de dentro do meu coração, de dentro da minha alma. Tá? A torcida do Fluminense, ela sai do Maracanã com o mesmo desânimo que saiu depois do jogo contra o Criciúma. Praticamente abatida. O Fluminense venceu um jogo depois de 6 jogos e esses caras tiraram o direito da torcida comemorar. Esses caras tiraram o direito da torcida de comemorar uma vitória, porque nós não comemoramos uma vitória hoje. A torcida terminou os jogos vaiando o time, acertadamente. Na região da Bravo ali, tentou-se puxar um vergonha, time sem vergonha, mas o Maracanã inteiro não comprou a ideia. Mas na hora de xingar o Mário, o Maracanã todo comprou a ideia e o Mário foi xingado com bastante força. E, cara, com bastante justiça. Com bastante justiça. Deus deu pra gente e continua dando a possibilidade de nós resolvermos o nosso problema. Por incrível que pareça, você pode se perguntar assim, André, mas por que a torcida está se sentindo derrotada? Por que o torcedor do Fluminense está achando que o Fluminense vai cair domingo? Se a gente está fora da zona e nessa rodada ainda entrou um time ali que todos nós achávamos que seria o Juventude ontem. Lembra do que a gente falou ontem? Que o Juventude tinha que perder do São Paulo para a gente poder colocar um time entre o Criciúma ou o Bragantino e a gente. Não foi o Juventude, mas foi o Atlético Paranaense. Porque, inacreditavelmente, surpreendentemente, eu acho que esse é o resultado que surpreendeu a todos. Eu falei com vocês ontem aqui, falei hoje, que esse era um resultado que ninguém previa. A odd para a vitória do Bragantino era altíssima. Altíssima. O Atlético Paranaense jogando em casa pelo empate para garantir a sua permanência na Série A. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. E devido a esse resultado, o Fluminense não está matematicamente livre do rebaixamento. Ele vai precisar pontuar na última rodada, desde que o Bragantino vença o Criciúma e o Atlético Mineiro não vença o Atlético Paranaense. E aí o que eu vou falar do fundo da minha alma, eu quero ter uma morte súbita, ao vivo, se eu estiver mentindo pra vocês. O que eu vou falar é do fundo da minha alma, mano. Não tô falando isso pra te dar esperança, não tô falando isso pra fazer graça pra rival, eu tô falando do fundo do meu coração, mano. Posso estar equivocado, domingo pode acontecer a desgraça. Mas do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, eu sinto que o Fluminense não vai cair domingo. Mas o Fluminense não vai cair não é pelos seus méritos, não. O Fluminense não vai cair não é porque ele vai conseguir uma vitória milagrosa diante do Palmeiras. Não. Eu acho que o Fluminense perde pro Palmeiras domingo. Eu acho que o Fluminense perde pro Palmeiras no domingo. Eu não consigo ver esses futebolistas, porque o sentimento que eu tenho aqui é de chamar eles daquelas palavras que eu chamei na última live pra baixo. Mas vamos lá, vamos tentar manter o negócio num padrão gold aqui, né? Eu não acho que esses atletas do Fluminense sejam capazes. Pra alguns ali parece que falta honra, sabe? Falta honra. Falta o cara honrar a camisa que ele veste. A impressão que eu tenho é que alguns jogadores de um time do Fluminense estão carregando 5 kg de merda na cueca no término do jogo. A sensação que eu tenho ali é que tem jogador ali que nem merecia ser jogador profissional. Quanto mais vestir a nossa camisa. Então tomara que eu queime a língua. Tomara que eles consigam pelo menos um empate. Que só pra você que tá do outro lado entender, pro Fluminense não depender de nada nem ninguém, basta ele empatar com o Palmeiras. Tá? A rodada vai começar com o Fluminense mantido na Série A. Repito. Nós não dependemos de ninguém. O Fluminense está 2 pontos acima da zona. E agora, entre ele e o Bragantino, tem o Atlético Paranaense.
que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que não está... Olha o que pode acontecer na última rodada. Olha o que pode acontecer na última rodada. O Atlético Mineiro pode ser rebaixado na última rodada. Se ele perder o jogo pro Furacão. Se ele perder o jogo pro Furacão, o Atlético poderá ser rebaixado. Então, brother, de verdade, eu acho que o Fluminense perde pro Palmeiras, mas acho que vai acontecer um dos dois resultados. Ou o Galo vai ganhar do Furacão, ou o Criciúma vai segurar o Red Bull Bragantino. André, que sentido faz o Criciúma segurar o Bragantino se o Criciúma já tá rebaixado? Que sentido faz o Cuiabá jogar contra a gente e o que jogou hoje? Que sentido faz o Walter fazer uma partida de nóia que nem ele fez hoje? Qual o sentido do Cuiabá fazer cera no jogo de hoje? Eu te digo qual é o sentido. O sentido é esse aqui, ó. O sentido é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o sentido que o Mário Bittencourt, no seu último ato como presidente do Fluminense 2024, vai ter que tomar. A maldita da mala branca, que foi oferecida para os nossos adversários. O Cuiabá recebeu mala branca. A Leila, segundo Nicola, ofereceu 2 milhões de reais ao Internacional para poder ganhar do Botafogo. Jogadores de futebol são movidos a isso aqui, ó. Dinheiro. Dinheiro. Então, Mário, como último ato para minimizar a situação que você deixou o Fluminense esse ano, abra o cofre. Não interessa se você não tem, se no Fluminense... Você não. Se o Fluminense não tem, peça empréstimo para banco, venda a alma ao diabo. Ao diabo não, me perdoem. Desculpem. Falei e me arrependi. O Fluminense é um time de Deus. O Fluminense é o time do Papa. Perdão, me perdoem. Estou exaltado, nervoso. E como eu não estou gritando e não estou falando palavrão, eu estou extremamente explodido. Eu pareço um vulcão. E aí eu me equivoquei agora. Me perdoem pela frase. Vende a alma ao diabo, não. Mas dá teu jeito. Pega empréstimo, se vira. E ofereça o maior dinheiro que os jogadores do Criciúma já viram na vida. Porque eu acho que assim, o Criciúma vai ter uma motivação para jogar contra o Bragantino. E o Atlético Mineiro, a motivação é a permanência deles na Série A. Porque significa... É a cereja do bolo pro torcedor do Galo, né? É a cereja no bolo, né? Não ganha 12 jogos, perdeu 2 títulos, foi humilhado pelo Flamengo, foi humilhado pelo Botafogo. O Galo hoje virou chacota nacional e era só o que faltava pro torcedor do Atlético ser rebaixado na última rodada, né? É o que falta pra fechar 2024. Claro que não. A torcida do Atlético não vai aceitar isso. E o Atlético vai ter que jogar para vencer o Atlético Paranaense. Se o Atlético Mineiro vencer o Atlético Paranaense, o Palmeiras pode dar de 20-0 na gente. O Palmeiras pode ganhar da gente de 20-0. Se o Galo ganhar de 1-0 do Furacão, Zé Fini, fecha a conta e passa a régua. Se o Fluminense não quiser depender de nada disso, se o Fluminense não quiser depender de absolutamente nada disso, basta ele conquistar um pontinho no Allianz. Mas aí eu pergunto a você, olhando nos seus olhos, você acha que esse time, tecnicamente, e você acha que os atletas, os futebolistas, para não chamar daquela palavra que começa com vai e termina com bundo, ok? Vocês acham que esses caras têm culhão para ganhar do Palmeiras no Allianz? Interrogação. Espera muito queime a minha língua.
jogadores do Fluminense. Queime a minha língua, futebolistas tricolores. Mas eu não acredito. Eu acredito a permanência, eu vou acreditar a permanência do Fluminense na Série A pela incapacidade dos adversários. Porque se você olhar, analisar friamente, você vai ver que o Fluminense está chegando na última rodada vivo ainda pela incompetência dos times que estão brigando com a gente, né? O Criciúma meteu 2-0 no Corinthians no sábado. Naquele momento ali, o Fluminense estava se fudendo. No dia seguinte, a gente chegou a perder pro Atlético Paranaense. Aí tu imagina, se o Criciúma tivesse ganho do Corinthians, se a gente tivesse perdido pro Atlético Paranaense, ou seja, a gente teria menos 1 ponto, o Criciúma mais 3 e o Atlético Paranaense mais 2. O Fluminense estaria virtualmente rebaixado. Virtualmente rebaixado. Hoje, suou, meu irmão, 10 litros de sangue para ganhar do último colocado do Campeonato Brasileiro. Desculpa, galera, assim, eu preciso falar, mano, senão não vou ser eu. Senão não vou ser eu. Eu não tô chamando ninguém individualmente, não. Eu tô falando do coletivo, tá? Eu tô falando do coletivo, ok? Nação flamenguista, os tricolores estão indignados, revoltados e com razão, né? Com razão e muita razão, né? Quando começou a temporada eu vi, mas não era só os torcedores do Fluminense que diziam, né? Apontavam o Fluminense como candidato a ganhar tudo esse ano, né? Eu vi a mídia, principalmente a mídia carioca, a mídia paulista também, né? A mídia de todo o Brasil no geral, apontando o Fluminense como forte candidato a ganhar todas as competições. Por quê? Segundo eles, o Fluminense jogava o melhor futebol do Brasil, né? Segundo eles, o Fluminense tinha um grande treinador, Fernando Diniz, né? O Guardiola, né? Segundo eles, o Fluminense teria feito as melhores contratações, Renato Augusto e entre outros, né? E com o passar do tempo a gente viu que todos estavam errados, né? Todos estavam errados. As contratações eram as piores possíveis, né? Renato Augusto sequer consegue entrar dentro de campo. Thiago Silva não rende aquilo que o torcedor esperava. Então, hoje está amargando essa posição incômoda aí na tabela do campeonato, né? Fernando Diniz não era aquele Guardiola que todo mundo imaginava que era, né? Todo mundo se surpreendeu com o futebol apresentado pelo Fluminense. Qual era o futebol? Sair tocando ali com o goleiro. Inclusive, dando vários gols, né? Isso aí a mídia achava que era o ápice, né? Do futebol, era o momento mais glorioso, que tinha encontrado um treinador que revolucionou o futebol, né? Saiu do Fluminense, foi para o Cruzeiro e se demora mais ele também tinha rebaixado o Cruzeiro. Rebaixou o Fluminense, que quem rebaixou o Fluminense não foi Mano não, viu? Claro, teve sua parcela de culpa, teve. Quem rebaixou o Fluminense foi Fernando Diniz. E tá aí fazendo péssima campanha com o Cruzeiro, né? Se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro ele fez 19 jogos, venceu 1 e perdeu 17, empatou outro, alguma coisa assim. É o retrospecto de Fernando Diniz, né? Que a mídia coloca acima de tudo e de todos, né? Guardiola. Né? Concordo aí com o André. Acho que o Fluminense ainda não está rebaixado pela incompetência dos outros, não pelo futebol que o Fluminense hoje apresenta. O futebol que o Fluminense apresenta, vamos ser realistas, pessoal, é futebol de segunda divisão. O Fluminense não merece estar na primeira divisão com esse futebol que ele vem apresentando, né? Claro, seu torcedor quer estar sempre na primeira divisão, né? Até porque a expectativa é que o próximo ano as coisas melhorem, né? Mas o futebol hoje do Fluminense, time de segunda divisão. Qual é o futebol do Fluminense? Fez um jogo duro contra o Cuiabá, que é o último colocado, já rebaixado. Veio um jogo duro e fez um gol chorado. Mais nada, né? Aí é como o André disse, né? O Fluminense levou sorte em alguns jogos. Se não fosse, já estava virtualmente rebaixado, pessoal. Levou sorte contra o Atlético Paranaense. Levou sorte Criciúma não ter ganhado do Corinthians, como o André falou.
Tô dando aqui só a mesma ideia de André aí, para não fugir desse raciocínio. Mas André diz que o Fluminense vai perder em São Paulo, né? Eu também vejo isso, né? Até porque você não vê o futebol apresentado pelo Fluminense em condições de, em São Paulo, ganhar do Palmeiras, né? Mas ele acha que o Criciúma vai segurar o Bragantino, coisa que eu não acho. Anote aí, vai ser uma goleada. Vai ser uma goleada. E a questão aí, né? Eu não sei se o empate de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não livra os dois, né? E eu acho que o Atlético Paranaense vai igualar o mesmo ponto do Fluminense, né? Só a questão de saldo de gol, alguma coisa assim. Mas pode ser que o empate do Atlético Mineiro e o empate do Atlético Paranaense, dependendo do jogo do Fluminense, livre os dois, né? Então, sendo assim, o Fluminense poderia ser rebaixado, né? Mas isso aí é coisa que a gente só vai descobrir num domingo, pessoal. Domingo promete grandes emoções. Olha onde o Fluminense foi se colocar, né? Não ganhou nenhuma competição e ainda pode presentear sua torcida com a segunda divisão, né? Pois é, pessoal, deixa aqui a sua opinião. O que é que vocês acham? Será que o Fluminense vai para a segunda divisão? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.